Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho finalmente trazer as 10 melhores leituras do ano de 2022. E o ano de 2022 foi muito especial para mim. Eu li muita coisa boa, eu fiz leituras que me transformaram profundamente enquanto leitor. Eu aprofundei tendências que eu vinha desenvolvendo desde os anos anteriores. Enfim, foi um ano que constituiu um ponto de virada na minha trajetória, com certeza, por inúmeros motivos. Então não foi muito fácil fazer essa minha lista com as 10 melhores leituras de 2022, mas eu me esforcei, porque eu acho bacana justamente esse desafio do recorte, do número. Se eu fosse colocar todas as ótimas leituras que eu fiz, eu faria aqui uma lista de 30 livros. Eu acho que daí não fica tão bacana. Então eu me esforcei, cheguei a 10 e espero que vocês gostem das escolhas que eu fiz e procurem ler esses livros se ainda não leram. Para todos os livros que eu mencionar aqui, que houver vídeo aqui no canal, para a maioria deles eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conferir, porque no vídeo, obviamente, eu me aprofundo muito mais na explicação da obra. Eu vou deixar aqui embaixo também os links para você comprar esses livros, caso você deseje. E são esses links, eu já aproveito para dizer, que ajudam o canal a continuar funcionando. Sempre que você compra ou o livro que eu estou mencionando, ou qualquer outro produto que você tenha em mente, desde que através dos links da Amazon que eu deixo, você colabora com o canal. E essa é a fonte de renda mais importante do canal, que permite que esse trabalho continue acontecendo ao longo do ano, que várias horas sejam empregadas na leitura, no comentário e na gravação dos vídeos. Uma outra forma, cada vez mais importante de financiamento coletivo do canal, é a página de apoiadores no Apoia-se. O canal, desde julho do ano passado, conta com uma página no Apoia-se. Lá, por apenas R$ 21 mensais, de forma não contínua, ou seja, você pode interromper a contribuição quando quiser. Você colabora com o canal e recebe recompensas na forma de conteúdos exclusivos. A cada mês nós comentamos uma novela ou peça de teatro importante da literatura mundial. Comentamos isso em vídeo em profundidade. Também comentamos em vídeo um conto que nós escolhemos em conjunto, também muito significativo dentro da literatura universal. Não deixe de conferir, o seu apoio é extremamente importante. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do que eu trago aqui para as redes, do espaço que eu abro aqui para escritores que às vezes não são muito falados, para obras que são verdadeiras descobertas, me apoie. Eu agradeço desde já por estar me apoiando e ficarei muito feliz em ter você comigo ao longo desse próximo ano, fazendo outras leituras de peças e novelas e contos incríveis da literatura universal. Dito isso, eu vou começar então com o 10º lugar dessa lista. Foi uma leitura muito especial para mim. Retorno a Reims, do Didier Eribon. Eu cheguei a esse livro, primeiro pela sinopse dele, por uma indicação do Volney Fernandes, e depois por ficar sabendo, logo após a vitória da Annie Ernaux no Prêmio Nobel de Literatura, que o Didier Eribon tinha um projeto literário muito parecido com o da Annie Ernaux, e que ele faz aqui em Retorno a Reims o que eu viria a descobrir que a Annie Ernaux faz na maior parte dos seus livros. O que é isso? O Didier Eribon, ele vai especular aqui, a partir do seu treinamento enquanto filósofo, enquanto sociólogo, as suas relações familiares. Ele vem dessa cidade Reims, ele vem de uma família pobre, operária. Ele deixou essa cidade Reims para poder estudar e se desenvolver na carreira, porque Paris era um lugar mais propício para isso. Ele também deixou essa cidade porque ele era um homem gay e não conseguia viver a sua própria vida enquanto tal na província. Rompeu relações com a família, principalmente com o pai, e depois de 30 anos, quando esse pai morre e ele retorna para visitar a mãe, ele descobre que, na verdade, ele deixou aquela cidade não só pelos motivos que eu mencionei, mas também porque nesse processo todo o que ele fez foi se dissociar
da sua classe de origem, que era uma classe social operária, pobre, muito simples e inculta. Então, nesse processo de migração para uma classe social superior, ele desenvolveu a sua vida e manteve distância das origens. E aqui então ele vai especular como isso se deu, o que exatamente foi esse fenômeno e como, mesmo mudando de classe, essa classe de origem o marcou profundamente para o resto da vida. Esse livro me impactou muito no sentido de trazer à tona essa percepção de que o lugar de onde a gente vem, que as condições sociais nas quais nascemos nos marcam profundamente e que a gente desenvolve muitos traços da nossa vida anos depois e de forma inconsciente, a partir dessas referências, trabalhando com elas, tentando escondê-las, sublimá-las, ressignificá-las e por aí vai. Então, esse foi um livro que, além de ser muito interessante por si só, me abriu os olhos para esse fenômeno que é também muito pessoal para mim. Em 10º lugar, Retorno a Reims, do Didier Eribon. Em 9º lugar, vem um livro que eu li em dezembro, que foi assim uma surpresa total. Eu não poderia fazer ideia de que esse livro seria tão bom e muito menos de que ele integraria essa lista. Foi uma adição de última hora, portanto. Mas não tive dúvidas, ele deve integrar essa lista. Falo aqui de Os Tais Caquinhos, da escritora brasileira Natércia Pontes. Este é um livro que foi publicado pela Companhia das Letras em 2021. A Natércia Pontes já tinha um outro livro publicado pela Cosac Naif em 2012, chamado Copacabana Dreams. E aqui nesse livro, nesse pequeno romance, ela vai fazer algo que eu achei extraordinário. Ela vai contar a vida de uma família que está num momento de muito esgarçamento das relações entre si, mas também das próprias condições pessoais dos seus indivíduos. É uma família constituída por um pai e 2 filhas na fase de adolescência. A gente percebe que não existe uma figura materna. Provavelmente essa mãe faleceu, o que existia era uma madrasta, isso não fica muito claro, mas houve um divórcio, esse pai ficou sozinho, e eles vivem de uma forma muito disfuncional, não necessariamente brigando, não existe violência doméstica, uma coisa assim, nesse nível. Mas existe aquele caos doméstico no qual o desenvolvimento de uma adolescente se torna muito difícil. Principalmente de uma adolescente que não está amparada emocionalmente por ninguém. Então, a gente vai acompanhando pelo olhar da protagonista aquele ambiente de bagunça total, de sujeira total, de completa desorganização. Esse livro, ele é fenomenal pelo olhar que a Natércia Pontes tem para tudo que é sujo, desorganizado, bagunçado. E de como isso, ela não explicita isso, mas a gente vai percebendo ao longo da narrativa, afeta o desenvolvimento humano, afeta o horizonte mental e imaginativo das pessoas, as suas próprias emoções. Esse pai também não sabe lidar exatamente com essas filhas, ele não sabe criá-las, ele deixa elas passarem fome, porque ele não se organiza para ir no supermercado, para que elas tenham um restaurante à mão todos os dias, algo do tipo. E essas meninas vão crescendo meio acuadas no cantinho que resta dessa bagunça toda, olhando para aquilo, tendo uma vida altamente errática. A gente sente aqui, nesse livro, aquela sensação de uma tarde de um dia de semana em que a gente está em casa, debaixo das cobertas assistindo televisão, mas está fazendo sol lá fora. Na verdade, a gente está suando, morrendo de calor ali, mas mesmo assim nos cobrindo com uma coberta. Porque a coberta está ali não tanto para proteger do frio, mas talvez para proteger de uma situação de caos maior, de indefinição emocional. É mais um apoio do que uma cobertura. Então esse livro vai se desenvolvendo, as situações vão aparecendo, tudo de modo muito orgânico, sem muito sobressalto,
E aí a gente vai conseguindo estabelecer as relações disso com o ambiente. É um livro fenomenal porque ela consegue contar uma história baseada principalmente no cenário, né? O cenário aqui é talvez o principal personagem. É um livro que conta uma história assim pelas beiradas, ele não vai direto ao ponto, mas à medida que lemos fica muito claro qual é a proposta dele. Enfim, eu ainda pretendo gravar um vídeo para ele, desenvolver melhor esse raciocínio, mas o que eu posso adiantar desde agora é que é um livro fenomenal, um livraço e que vale a pena ser conhecido. Os Tais Caquinhos de Natércia Pontes. Em oitavo lugar, eu trago O Lugar, da Annie Ernaux. Eu li os 5 livros da Annie Ernaux publicados no Brasil no ano de 2022. Eu já fiz vídeo para todos eles, vou deixar o link aqui embaixo, como eu já havia dito. Mas a verdade é que, apesar de ter gostado muito dos 5, de recomendar os 5, O Lugar é o que mais cala fundo em mim. Porque ela tem uma pegada mais diretamente ligada ao que o Didier Eribon fez em Retorno a Reims. A Annie Ernaux também veio de uma família do interior da França. Ela veio de uma família operária. E aqui, também a partir da morte do pai, ela passa a investigar as origens desse pai, como ele vivia, como ele sempre viveu ali acuado na sua condição de classe inferior, de operário, batalhando para conseguir o pão de cada dia, de como isso afetou ela, de como isso moldou quem ela foi, a sua criação, e de como, ao mudar de classe social também, né, porque ela se torna professora, depois uma escritora, alguém mais abastada, ela acaba se distanciando do pai, sempre por conta dessas diferenças de classe. Só que a Annie Ernaux é ainda mais precisa, é ainda mais cortante do que o Didier Eribon ao fazer esse retrato. A escrita da Annie Ernaux é desprovida assim de adornos, de metáforas, de figuras de linguagem. A gente percebe aqui que ela realizou um trabalho de memória muito profundo e por isso mesmo muito doloroso para chegar a essas poucas frases, expressões e ideias que ela coloca nos seus livros, que geralmente têm uma pequena extensão. São poucas linhas, são poucas palavras e páginas, mas é tudo de uma densidade e de uma capacidade explosiva sem igual. É produto altamente concentrado aqui. E a perspicácia que ela tem para olhar para as situações, para as ideias, para os cenários, para os objetos, para aqueles pequenos detalhes que de outro modo passariam completamente despercebidos, para a história com H maiúsculo, e resgatar isso e a partir deles fala tanto sobre a vida de tanta gente. É um livro com o qual eu me identifiquei. É um livro que eu julgo que muitos brasileiros que vêm das classes pobres e operárias como eu poderão se identificar bastante também. Então fica como uma forte recomendação. No lugar, oitava posição aqui do meu top 10 de 2022 da Annie Ernaux. Em sétimo lugar, eu trago a obra dessa escritora argentina assim que me arrebatou em 2022, que é a Samantha Schweblin e o seu Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias. Essa coletânea de contos feita pela editora Fósforo, que traz o melhor da produção da escritora argentina, que é uma escritora que se filia a uma tradição, poderíamos dizer, cortazariana. Esse foi o ano da descoberta do Cortázar, e, portanto, descobrir uma sucessora à altura dele foi uma alegria muito grande. A Samantha Schweblin, ela tem aquele jeito muito insólito de lidar com as coisas. Ela olha, ela conta as suas histórias a partir de ângulos muito insuspeitados, a partir de recortes assim muito originais e justamente por isso extremamente reveladores, extremamente consequentes.
É uma coletânea de contos, em geral, muito boa. Eu não me recordo aqui de nenhum conto que tenha sido ruim. Mas a verdade é que na mente da gente, alguns poucos contos ficam ecoando mais. E aqui dessa coletânea, para mim, os contos que mais ficaram ecoando, o primeiro deles, sem dúvida alguma, é A Mala Pesada de Benavides, que basicamente é a história de um homem que mata a sua esposa, coloca o corpo dentro de uma mala, que está ali completamente fora de si com o que fez. Ele leva a mala para o psiquiatra está dando uma festa na casa dele, e ali ele tenta falar o que aconteceu, ele sabe da gravidade do que ele fez, e quando ele finalmente mostra o que ele fez, abre a mala, o psiquiatra não o condena, não chama a polícia. O psiquiatra acredita, na verdade, que ele fez uma grande obra de arte e passa a tratá-lo como um artista contemporâneo que vai ser exposto num museu. Isso só agrava o seu grau de loucura e o conto vai se desenvolvendo assim. É fenomenal a quantidade de imagens, de metáforas, de simbolismos, de leituras que podem ser feitas a partir desse conto. Não tem limite. É uma coisa muito inusitada, é uma coisa assim chocante até, mas genial. Outro conto que eu destaco aqui é um conto que foi até premiado individualmente, chamado Um Homem Sem Sorte, que trata da história de uma menina que é meio que sequestrada numa determinada situação muito insólita também. Esse sequestro muito provavelmente vai resultar num ato de pedofilia, num estupro. Só que não é bem assim. E esse não é bem assim é tão perturbador, é tão tabu, é tão indizível o que ela mostra aqui, mas ao mesmo tempo tem o seu fundo de verdade, de correspondência com a realidade, que é até difícil falar sobre isso sem se sentir mal, sem se sentir concordando com uma coisa abjeta. Enfim, eu fiz um vídeo também para esse livro, tá aqui no canal, depois vocês confiram lá, eu me estendo mais sobre esses dois contos. Eu só posso dizer que a Samantha Schweblin é uma baita de uma escritora e é que merece estar aqui nesse top 10 com Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias, na 7ª posição. Na 6ª posição eu trago essa novela que eu passei assim a panfletar desde que eu a li, que é Joias de Família, da grande escritora brasileira já falecida, Zulmira Ribeiro Tavares. O que a Zulmira Ribeiro Tavares faz nesse livro não está escrito no gibi. É um negócio assim fenomenal. Basicamente, ela vai contar nesse pequeno romance ou novela a história de uma senhora muito distinta, muito rica, já com certa idade, da sociedade paulistana, que mora ali no seu apartamento luxuoso no Itaim Bibi, está passando por um processo de inventário das suas joias. Tem um sobrinho meio interesseiro que a ajuda nisso. E esse sobrinho, que está justamente de olho nessa futura herança, começa a fazer esse inventário, começa a olhar para essas joias, a fazer avaliações. E a gente descobre logo no começo que uma joia muito emblemática da vida dessa mulher, na verdade, era uma joia falsa. Muito bem feita a cópia, muito bem feita a réplica, mas uma joia falsa. Não era um rubi sangue de pombo, como eles falam, como eles diziam antes. Então, assim, a gente fica surpreso pensando que essa é uma descoberta também para a Maria Braulia, que é a protagonista, mas não é bem assim. E aí a gente vai viver um dia na vida dessa mulher, dela andando nesse apartamento, se relacionando com essas joias e a partir dessas joias se lembrando do seu passado. E a partir desse único dia, dessa única relação com as joias e dessas memórias que surgem dessa relação, nós vamos entender a vida inteira dela, das suas
principais estruturas e, com isso, a vida de uma sociedade inteira da qual ela é a representante. Só que esse livro é um clichê, mas é difícil evitar esse clichê. Ele é uma verdadeira joia. Porque a estrutura dele também tem a ver com a estrutura das joias. A vida da Maria Braulio e da sociedade que ela representa tem a ver com a estrutura das joias e das falsificações muito boas. Então é um livro cheio de espelhamentos, cheio de reverberações, muito simétrico em todos os sentidos nos quais você olha ele. Ele é perfeito. Esse livro é perfeito. Vale muito a pena ser conhecido. Se você quer uma dica de um livro aqui dessa seleção inteira para você parar agora e comprar, é esse. Apesar dele não ter ficado na primeira posição, é esse, porque ele é de fácil leitura e de muito forte impacto logo na primeira vez. Joias de Família, da Zulmira Ribeiro Tavares, na sexta posição. Na quinta posição, eu trago uma outra surpresa e adição de última hora. Esse foi o antepenúltimo livro lido em 2022. E logo que foi concluída essa leitura, eu já percebia que a minha lista, que já estava meio montada até então, sofreria uma pequena revolução. Em quinto lugar, eu trago Kentucks, da mesma Samantha Schweblin que eu já mencionei, por Pássaros na Boca e Sete Casas Vazias. O que a Samantha Schweblin faz nesse livro é tão genial, é tão grande, é tão potente, mexe tanto com a gente, possibilita tantas leituras que é até difícil falar. Basicamente aqui, a Samantha vai contar a história de um bichinho de pelúcia, na forma aí de panda, de corvo, de dragãozinho, chamado Kentucky. Esse Kentucky é lançado no mercado e ele funciona da seguinte forma. Você compra o Kentucky, ele tem umas rodinhas que permitem com que ele ande. Ele tem olhos que, na verdade, são câmera. E quando você aciona o Kentucky pela primeira vez, você estabelece uma conexão com um outro usuário que não comprou a pelúcia, mas comprou o acesso ao Kentucky. Você não sabe quem é esse usuário. Pode ser um usuário de qualquer parte do mundo, porque os Kentuckies são um fenômeno mundial. E aí, esse usuário vai passar a controlar os movimentos do Kentucky, porque o Kentucky pode andar, é um robozinho, e vai enxergar através dos olhos do Kentucky. Ou seja, quem compra o Kentucky compra janelas para que um outro qualquer no mundo passe a enxergar dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida doméstica. E quem compra o direito a olhar, compra o direito a olhar a vida de uma pessoa que a princípio ele não sabe quem é. E esse Kentucky se torna um fenômeno, as pessoas compram isso à torto e à direito, e aí a Samantha Schweblin vai acompanhando aqui, através dos capítulos, várias relações, né, entre donos de Kentucky e pessoas que olham através das câmeras ao redor do mundo e ao longo do tempo. E a gente vai percebendo, à medida que os capítulos avançam, como essas relações vão evoluindo e, o melhor, o quanto elas revelam do ser humano, de como o ser humano se relaciona com os outros, tem independência dos outros, do que é privacidade, do que é exposição, como que os códigos morais vão se construindo através das relações humanas, enfim, através desse dispositivo que é tão inusual, que é esse aparelhinho, e da relação que os seres humanos vão estabelecendo com ele e com os outros seres humanos por trás. A Samantha Schweblin consegue acessar aspectos do funcionamento da sociedade e do ser humano que são geniais. Eu ainda vou fazer um vídeo mais específico, mais detalhado sobre esse livro, mas já fica a dica quente.
esse livro não é uma coisa bobinha, uma coisa inusitada, é um livro fenomenal. Kentucks, da Samantha Schweblin, na 5ª posição. Na 4ª posição, eu trago um escritor que esteve presente na lista do ano passado com 2 livros que volta a integrar essa lista, que é Altran Dourado e uma de suas obras-primas, O Risco do Bordado. O Risco do Bordado é também outro livro, e essa é talvez uma das grandes características dos livros dessa lista, que trata das coisas pelas beiradas. Eles conseguem trazer muita informação, muita percepção, muito insight, sem falar diretamente, sem ter uma estratégia linear de abordagem. Eles vão pelas beiradas, eles vão por aquilo que parece não ter relação entre si, para poder extrair consequências e significados muito mais profundos. Aqui, basicamente, a gente tem várias histórias da vida do João da Fonseca Nogueira, salvo engano, é o nome do protagonista. Ele é um romance de formação, mais ou menos romance, né? E assim, aqui a gente vai ter episódios da vida, da infância e da juventude desse João. Mas não são só episódios da vida dele, são episódios também das pessoas que estavam no entorno. Não há uma conexão clara, ganchos explícitos entre um episódio e outro. E os episódios, eles tratam de aspectos da vida, que são aspectos do cotidiano que todos nós já vivemos ou poderíamos ter vivido. E que quando vivemos não prestamos atenção, não pensamos que aquilo tem maiores consequências biográficas. Mas a verdade é que tem. E aí o Altran Dourado tem a genialidade de enxergar essas grandes transformações pelas quais a vida de alguém passa silenciosamente, traz isso para o texto de uma forma muito potente, e ao ir justapondo esses episódios, sem conexão clara entre si, mas sempre sobre a vida desse mesmo personagem, no final a gente forma um grande painel da formação e do desenvolvimento pessoal dele e também da sua família. Porque em alguns episódios fala-se mais da vida da família do que da vida do próprio João enquanto indivíduo. E isso também é uma sinalização de que os outros, o grupo, nos constitui, nos integra. No final, na nossa formação, acabamos sendo o resultado dessas várias outras pessoas. Eu tenho um vídeo específico para esse livro em que eu detalho como que funciona cada capítulo, né, qual que é o tema principal deles, mas só posso dizer que é fenomenal. É o Altran Dourado entregando grande literatura uma vez mais. Conheçam Altran Dourado. Fiquei sabendo que esse livro vai ser publicado agora pela HarperCollins, mas desde já corram atrás, se acharem esse livro, não percam a oportunidade. Vou continuar divulgando a literatura dele aqui no canal. Ai, em terceiro lugar, esse livro também, eu virei militante desse livro ao longo do tempo, eu não me canso de falar dele, que é Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut, esse escritor chileno que vocês veem aqui, que inclusive esteve na Flip. Uau! Esse livro, ele deu voz a uma outra experiência que eu tive, que foi muito consequente, fora do mundo dos livros. Nesse ano, eu voltei a assistir muitos, mas muitos mesmo, documentários sobre astronomia, sobre teoria da relatividade, física e por aí vai. E assim, se imergir nesse universo tão vasto, tão rico, tão abundante e complexo que a astronomia nos mostra, teve muitas consequências para mim. Me moldou, alterou crenças, me inspirou de uma tal forma que a minha visão de mundo passou a ser outra, simplesmente. E esse livro, ele vai tratar desses temas e de um modo muito novo, muito original, também pelas beiradas, também pelo recorte excepcional e pela justaposição consequente de elementos que a princípio não parecem ter relação entre si. Aqui o Benjamin Labatut
vai fazer contos que, na verdade, parecem ser ensaios de não ficção. Afinal de contas, ele está tratando em cada um deles de temas científicos, meio que nos dando uma história, um contexto de como certas descobertas científicas se deram, de como era a vida daqueles cientistas, de como essas descobertas levaram a outros eventos, geralmente eventos catastróficos, ou de como houve um drama naquela descoberta na vida pessoal do cientista e por aí vai. Só que à medida que o livro vai avançando, a gente vai percebendo que está rolando aqui muito mais do que uma mera não ficção. Porque o recorte que ele adota é muito sutil, mas é muito explícito ao mesmo tempo depois que a gente para perceber. É o do núcleo escuro das coisas. A gente vai percebendo aqui que certas descobertas científicas são tão avançadas, chegam tão ao âmago das coisas, que ao mesmo tempo que elas são capazes de produzir o bem, elas são capazes de produzir o mal. É como se fosse um núcleo indiferenciado da realidade em que a coisa está em pura essência, ela ainda não é nem boa nem má, mas quando aquilo aflora, pode aflorar dos dois jeitos. Enfim, o livro é todo ele uma pesquisa sutil e muito intensa disso que está na estrutura mais íntima da realidade que a grande ciência acessa e de como isso tem consequências imprevisíveis, inclusive na vida de quem faz essas descobertas. Falando assim pode não fazer muito sentido, eu tenho um vídeo para esse livro, nele eu me estendo mais, talvez vocês entendam melhor assistindo ao vídeo, mas o que eu posso dizer é que isso aqui é interessantíssimo, ele planta sementes na cabeça da gente e elas germinam e não tem como escapar, não tem como desler, esquecer o que a gente lê aqui. Em terceiro lugar, quando deixamos de entender o mundo, do Benjamin Labatut. Já estamos aqui no pódio, né? Já mostramos quem recebeu a medalha de bronze. A medalha de prata, eu fiquei muito feliz em trazer esse livro para o top 10. Infelizmente é um livro que eu ainda não consegui fazer vídeo. Talvez até pela grandeza da leitura que eu fiz dele enquanto livro fenomenal. Eu ainda não tive o tempo, a energia para me dedicar a um vídeo à altura desse livro. Mas eu vou mencioná-lo aqui, porque ele merece estar aqui, porque isso aqui é uma obra de gênio, é algo que foge ao caráter meramente informativo, meramente completo em termos de informações, não. É algo que vai além, é uma experiência de vida dedicada ao outro, dedicada ao exercício de alteridade, de estar na mente do outro, incomparável. Eu falo do primeiro volume da biografia do Dostoiévski, escrita pelo Joseph Frank, chamado As Sementes da Revolta, que trata dos anos de 1821, quando Dostoiévski nasce, até 1849, às vésperas da sua prisão e ida para a Sibéria. O Joseph Frank tem aqui uma estratégia que é muito acertada. Ele não quer falar da vida de Dostoiévski enquanto fatos corriqueiros e banais do seu dia a dia. Ele entende que na vida de um grande artista, o que há de principal na sua vida é justamente a sua obra. Então ele tem como missão aqui contar a vida do Dostoiévski a partir da sua obra, a partir da cultura que o rodeou e que o constituiu e que ele ajudou a constituir. Então isso aqui é um estudo profundo da obra do Dostoiévski, a partir da obra da vida e a partir da obra e da vida do tempo, da história da Rússia, da história das ideias naquele momento. E assim, o Joseph Frank estudou tanto, mas tanto o Dostoiévski, que ele consegue, naqueles pontos em que não está claro o que o Dostoiévski fez ou o que o Dostoiévski pensou, desenvolver a partir dos outros raciocínios que são claros e conhecidos e das outras vivências que são claras e conhecidas do Dostoiévski, o que muito provavelmente o Dostoiévski pensou nesse ponto obscuro, o que muito provavelmente ele fez nessa passagem que a gente não conhece tão bem.
E é tão convincente, porque é tão embasado que, assim, você fica admirado. É muito genial. É um nível de conhecimento difícil de ser atingido. E eu acho que esse livro até vale mais a pena do que aquela versão condensada da Companhia das Letras, justamente porque a beleza dele está em você acompanhar todo o raciocínio que o Joseph Frank vai fazendo até chegar a alguma conclusão. É maravilhoso, é bonito, é persuasivo, é interessante, enfim, é de se bater palma de pé. Em segundo lugar, As Sementes da Revolta, do Joseph Frank, primeiro volume da biografia de Dostoiévski. Em primeiro lugar, vocês já devem estar aí grilados com esse primeiro lugar. Afinal, tem dois grandes ausentes desse vídeo e agora só tem um lugar restante. O que eu vou fazer? Eu vou me explicar. Mas primeiramente eu já vou revelar quem é o primeiro lugar. Essa sim é uma leitura que ficou ecoando frases, imagens. Eu militei em favor dela. Quando me perguntavam dele, era o título que me vinha à mente. Não tinha como deixar de escolher. Em primeiro lugar, eu trago a peça Doroteia, do Nelson Rodrigues, uma das peças míticas do nosso grande dramaturgo. 2022 foi o ano em que eu li 10 peças do Nelson Rodrigues. Já havia lido no finalzinho de 2001 uma outra, O Beijo no Asfalto, portanto foram 11 na sequência. Fiz vídeo para todas elas. Fiz texto para quase todas elas, textos profundos que me engrandeceram demais. E assim, todas são fenomenais, todas são extraordinárias. Se eu fosse me pautar por isso, talvez nessa lista, basicamente, só tivesse peça do Nelson Rodrigues. Seria difícil, sabe? Ficaria estranho, enfim. É melhor, quando eu acabar de ler as peças dele, eu fazer um top 5 só dele, do que, enfim, trazer uma lista de melhores do ano só com peça do Nelson Rodrigues. Mas isso seria possível. Só que assim, a verdade é que eu queria então escolher uma para representar o grupo, mais uma que tivesse me impactado talvez mais que as outras, que foram todas muito impactantes. E a verdade é que sempre que eu pensava nisso ao longo do ano, o primeiro nome que vinha à minha mente era Doroteia. Então eu só pude chegar à conclusão de que realmente Doroteia é a peça que mais me marcou. Aqui a gente tem a anatomia da repressão do desejo sensual. A Doroteia é uma mulher que viveu a vida, que teve os seus amores, teve um filho, infelizmente perdeu esse filho, está agora de luto e ela quer renunciar a essa vida na esbórnia, digamos assim. Não é bem esbórnia, mas enfim, uma vida mais livre. E ela recorre, portanto, às suas primas. E essas primas são primas castíssimas. Primas, assim, acima de qualquer suspeita. Na verdade, essas primas, elas dedicam a vida toda delas a serem castas. Todas as energias delas são empregadas nesse propósito. É o único objetivo de vida. Na casa delas não há quartos, porque os quartos, eles são muito convidativos enquanto lugares íntimos para o pecado. Há só salas. Elas não dormem, porque nos sonhos abrem-se portas para pensamentos perigosos. Elas não deixam que nenhum homem entre em suas casas. Elas estão sempre juntas, com a expressão petrificada à espreita de qualquer sinal de algo que possa desvirtuá-las. A Doroteia então quer viver assim, mas ela é esse elemento de vitalidade e sensualidade que chega nesse ambiente apagado, rígido. E para poder se tornar uma igual a essas primas, ela vai ter que fazer um ritual de iniciação. São primas que louvam-se por serem feias, porque a feiura evita o pecado. Só que a Doroteia é linda. E essa peça, então, vai se construindo toda com base em elementos míticos e surrealistas, nos quais os objetos são muito elucidativos e muito simbólicos.
E ela desenvolve toda essa anatomia da repressão do desejo, das consequências disso, e também traz toda uma mensagem através da história da náusea que acomete as mulheres dessa família sobre o que é o sexo com amor e o sexo sem amor. De como, na visão do Nelson Rodrigues, amantes que se amam verdadeiramente talvez estivessem muito mais próximos de uma moralidade ideal do que casais casados legalmente que fazem sexo e, no entanto, não se amam. Essa peça é fenomenal. Fica a dica. Se é para ler uma peça do Nelson Rodrigues, vai nessa. Vai no Vestido de Noiva também, mas vai nessa. Vai nessa que eu garanto que é incrível. No vídeo eu me estendo muito mais e no texto que eu escrevi, mais ainda. Não percam, a gente tem um tesouro que são essas peças do Nelson Rodrigues em língua portuguesa. É uma honra para nós ter isso na nossa própria língua, assim tão fácil, tão disponível, tão rápido de se ler. Melhor que você pode fazer, o melhor investimento de tempo que você pode fazer na sua vida de leitor é ler as peças do Nelson Rodrigues. Ok, concluímos a lista e agora a perturbação deve estar ainda maior, afinal de contas, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sr. Cortázar. Aqui vem a menção honrosa e uma longa explicação do começo ao fim. Neste ano de 2022, talvez o maior evento literário da minha vida depois das peças do Nelson Rodrigues tenha sido a leitura dos contos do Cortázar. A própria presença da Samantha Schweblin aqui sinaliza isso, mas também a presença de livros como Quando Deixamos de Entender o Mundo ou Os Tais Caquinhos também são sinalizações nesse sentido. Eu li todos os livros de contos que estão compilados aqui nesse primeiro volume dos contos completos. Tem vídeo para todos eles. Eu li também, deste segundo volume, Último Round e Octaedro, vídeos para todos eles. Mas a verdade é que eu não completei, infelizmente, em 2022, eu acabei me descontrolando, todos os contos do Cortázar. Parei aqui na página 122 desse segundo volume. É algo que com certeza eu pretendo fazer e logo no ano de 2023. E como eu vinha tratando esses contos como uma grande unidade, não olhando propriamente para os títulos específicos como eles apareceram historicamente na obra do Cortázar, mas para os contos enquanto tais nesse conjunto, e eu não completei o conjunto, eu achei que não fazia sentido trazer um livro incompleto para essa lista que é só de leituras completas. Então, o Sr. Cortázar, eu consegui também me safar de complicar ainda mais a minha lista, porque se eu fosse olhar para os livros de contos, era igual do Nelson Rodrigues, apareceriam todos no top 10, ou apareceria só essa coletânea e sabe Deus em que posição, porque daí eu não ia saber qual que seria o lugar dele em relação ao Nelson Rodrigues. Um ou outro ficaria em primeiro e segundo lugar. Então, quando eu completar esse livro, certamente ele estará na minha lista de melhores leituras de 2023, enquanto um volume único. E assim, é até difícil falar qual dos volumes dos contos individuais, né, das coletâneas individuais eu gosto mais. É muito uma questão de gostar dos próprios contos mais, entendeu? Então, assim, quando eu completar tudo, aí eu vou parar para pensar quais são meus contos favoritos. A partir disso, quem sabe julgar qual é a coletânea que acaba se sobressaindo e por aí vai. Mas eu fui salvo pelo gongo e o Sr. Cortázar já é o spoiler, o grande spoiler, vai estar com certeza num ponto altíssimo desse ano, da lista de melhores leituras de 2023, por conta desse critério. Mas desde já eu deixo o convite, assistam aos vídeos, acompanhem, conheçam Cortázar, muda a sua vida, literalmente. É isso, pessoal. No mais, eu tenho aqui algumas estatísticas do que eu li. Eu li no ano de 2022 77 livros. Desses 77, 8 foram releituras,
Eu li 63 livros de ficção e 14 livros de não ficção. 41 livros foram escritos originalmente em língua portuguesa, 36 em língua estrangeira. 26 livros foram escritos por mulheres. Infelizmente, eu aumentei muito pouco o meu percentual de leitura de mulheres em 2022. Eu tinha lido menos de um terço em 2021 e agora eu li pouco mais de um terço. Isso ainda precisa aumentar muito. Mas eu fiz excelentes leituras, né? E a presença feminina acabou sendo de peso aqui no meu top 10. Eu li 16 livros em língua espanhola, ou seja, os hispânicos estão fortes aqui, os latinos. Isso sem contar o Cortázar, gente. Sem contar o Cortázar. Isso tudo é sem contar o Cortázar, o tanto de coisa que eu li do Cortázar. Li 10 livros escritos em língua francesa, foi uma presença forte também. 6 em língua inglesa, 2 em língua alemã, 1 em italiana e 1 em russo. Eu li 25 romances, mais ou menos, tá? Mais ou menos 25 romances, 6 novelas, 8 coletâneas de contos, 15 peças de teatro, 6 memórias ficcionais, né, que seriam esses livros da Annie Ernaux, e um fragmento, né, que é um livro lá do Julio Ramon Ribeiro. Então, assim, teve muita peça de teatro, eu quero que aumente ainda mais, e quero que aumente ainda mais os contos e as novelas, e que apareça poesia. Oremos pela poesia. Li 3 biografias, essa do Dostoiévski, o primeiro volume, uma da El Que Maravilha, do Chico Felitti, e uma terceira do Mário de Andrade, escrita pelo Jason Tércio. 5 livros que seriam, assim, meio comentários sobre livros, crítica literária, e 5 livros de humanidades em geral. É isso, pessoal. Agradeço por terem me acompanhado em 2022. Peço a vocês a companhia de novo aqui no ano de 2023. Se possível, também sendo membro do canal lá no Apoia-se, vindo para esse contato mais próximo, mais íntimo e que vai possibilitar que o meu trabalho aqui nas redes cresça e se aperfeiçoe cada vez mais. E se você gostou desse vídeo, dê um like, que isso também é muito importante. Deixe seu comentário, deixe seu top 10, deixe aqui quais são seus interesses dentre essas leituras que eu mostrei. Se inscreva no canal se não me é inscrito. Todos os links para as minhas outras redes sociais também estão aqui. Eu vou mostrar depois lá no Instagram quais que seriam o 11º e o 12º lugar. Leiam os textos no meu blog, comprem através dos links da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!